São convidados desta edição das 12 Tavares Moreira e Francisco Vanzeler. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença nesta edição das 12. É sempre um prazer tê-los aqui comigo. Engenheiro Vanzeler, começando por si e por esta questão das revisões feitas e do boletim de outono feito pela Comissão Europeia, uma previsão mais pessimista, mas há um dado em concreto que eu gostava que analisasse, que é a meta do déficit dos 5%. Houve aqui eu diria uma visão mais alarmista por parte da Comissão Europeia. Está em risco efetivo o cumprimento deste déficit, desta meta? Eu creio que não. E as declarações ontem do Primeiro-Ministro foram bastante definitivas nesse aspecto. Ele arrumou o ano 2012. Para ele é um assunto arrumado. Falta saber se a inclusão da privatização da ANA é ou não levada em conta. Eu não estou a perceber bem de onde é que está o problema e porque é que a dúvida existe. De uma forma geral, que nós temos que, neste caso em particular, continuar a não perceber porque é que a comunidade, a Bruxelas, continua a ter a mesma severidade para países que estão sobre controle ou sobre ajustamento e em relação aos outros. Parece-me absurdo que não haja um regime de facilitação, sobretudo num caso tão transparente como este, em relação à ANA. Mas eu penso que, em relação a 2012, segundo as declarações do Primeiro-Ministro, é assunto arrumado. O que significa que qualquer desvio que exista passa para 2013, que é o verdadeiro problema, que é o problema do orçamento, já não é o problema das contas deste ano. E aí sim temos muitas dúvidas. Toda a gente as declara, as próprias diferenças que existem dos diversos organismos não são diferenças muito grandes, mas existem ainda não existe unanimidade. Demonstram que é um exercício muitíssimo difícil, que depende de muita coisa, muitas delas nem são nossas e talvez não da Europa até. Depende dos Estados Unidos, da China, do petróleo, de tanta coisa que irá afetar o nosso desempenho. Portanto, é um bocadinho masoquismo estar-nos a tratar mal nós próprios só porque não acertamos nas nossas previsões, quando muitas delas não estão debaixo do nosso controle. Doutor Tavares Moreira, falhando-se, e quero saber também a sua opinião em relação a esta meta de 5% para este ano, mas se falhar estes 5%, a verdade é que vai resvalar para 2013 e se não se cumprir este ano vai acumular-se em 2013, já no próximo ano. Exatamente, é isso mesmo. Não necessariamente. Vamos lá ver. A questão do déficit em 2012, 5% ou 5,7%, ou melhor, se quiser, um déficit de 5% com receita extraordinária de 0,7%, um déficit de 5,7% sem receita extraordinária nenhuma, do ponto de vista da política orçamental é a mesmíssima coisa. Do ponto de vista da política discricionária é a mesma coisa. É claro que compõe, é sempre a mesma história de ser uma cosmética orçamental que permite atingir o objetivo, aquilo que se chama o headline deficit, de forma rigorosa e precisa. Mas do ponto de vista da política estamos exatamente na mesma situação. Agora, relativamente a 2013, se esta receita não entrar este ano, entra para o ano. Quer dizer, pode entrar para o ano e, portanto, pode até favorecer o cumprimento do déficit em 2013, não é? Portanto, se não for contabilizado este ano. Agora, é evidente que a situação em 2012, como já disse o engenheiro Vanzeler, no essencial está controlada, uma vez que esse aspecto é um aspecto mais de contabilístico do que de política propriamente dito. A questão em 2013 é obviamente mais complexa, direi assim, porque está dependente, como o ajustamento em 2013 tem uma componente fiscal muito significativa, embora, como eu já tenha aqui dito, há aí uma parcela que é mais facilmente controlável, que é a parte do IRS, ou mais previsível, que é uma parcela muito importante de IRS. Os riscos não serão tão grandes como seriam se o contributo para a receita fiscal fosse distribuído mais ou menos equitativamente por todos os impostos. Portanto, em qualquer caso, há riscos para o cumprimento do déficit em 2013, dos 4,5%, embora já seja, como sabe, este objetivo já um objetivo amenizado em relação àquilo que era o objetivo inicial, que era 3%, não é? Mas, enfim, já foram tidos em consideração vários fatores. Há aqui uma coisa que não tem sido, em todo caso, eu acho que é oportuno suscitar, que não tem sido debatida entre nós, não sei porquê, porque o próprio relatório
do Fundo Monetário Internacional relativa à quinta avaliação faz muita ênfase nesse ponto, em vários pontos do relatório que eu tenho aqui por acaso, isso é suscitado, que é a mudança do padrão de crescimento da economia portuguesa, com maior peso das exportações de bens e serviços no PIB, leva a uma quebra permanente da receita, porque as exportações, como sabes, estão isentas, por exemplo, não pagam IVA, não é? E, portanto, essa mudança de padrão tem um efeito permanente negativo na receita fiscal. E, portanto, nós, como esperamos que esse padrão se acentue em 2013, e em 2014, assim, nos próximos anos, isso será bom do ponto de vista da economia, mas terá custos do ponto de vista fiscal. E, portanto, esse aspecto tem que ser também ponderado. Enfim, que se queremos que a economia mude de padrão, então também temos que aceitar o impacto negativo que isso vai ter na receita fiscal. E, portanto, temos que... isso é quase uma proxy dos chamados estabilizadores automáticos. Não é? A compra dos automóveis é a mesma coisa. Exatamente. Para a economia parece que é muito exatamente, bom, diminuição da compra dos automóveis, mas houve uma quebra fiscal muitíssimo grande. Engenheiro Vanzeler, faz relativamente sentido... a 2012, enfim, a situação está adquirida. Das duas, uma, ou essa receita é contabilizada como tal e o déficit fica em 5, ou não é, e o déficit fica em 5,7. Não faz sentido, nesta altura, Engenheiro Vanzeler, antecipar então algumas das medidas previstas só para o próximo ano? Não, para 2012. Exatamente. Não. Nestes Aliás, cerca de ainda 2 meses ontem, que faltam para terminar o ano. o que constava ontem e foi repetido é que essas provavelmente entrariam em 2014, antecipável eventualmente para 2013, nunca 2013 para 2012. De maneira que a tal plano B, os 800 e não sei quantos milhões, é de 2014, se tudo correr normalmente, entrarão em 2014. Em 2013, em princípio, se tudo correr bem, é o que está no orçamento. O Conselho Económico e Social insiste numa renegociação imediata com a Troika. Era isto que o Governo deveria estar, e há pouco falava no facto de estarmos a ser um pouco masoquistas por não cumprirmos com as nossas previsões bater em nós próprios. A nós próprios. Fará sentido, ou faz sentido nesta altura, que o Governo comece já a tentar renegociar este programa de ajustamento? Deixe-me dividir a sua questão em duas partes. Primeiro, a representatividade do Conselho Económico e Social. Há uma grande confusão entre isso e os chamados parceiros sociais que se juntam na CPCS, que não tem nada a ver com o SES. São duas coisas diferentes. O SES representa a sociedade no seu conjunto, é muito pouco eficaz, não tem quase representatividade, reúne pouco e faz uns papéis dos quais eu intervi durante muitos anos e, portanto, sei do que é que estou a falar. Não tem grande peso, nem é ouvido muitas vezes. Segunda coisa, a renegociação, prazo, já o tivemos, juros, sim senhora, está-se a discutir agora quanto é que se pode e que interesse é que tinha. Renegociar com a Troika só representa a roda de 30% da nossa dívida. Portanto, se nós passássemos para metade os juros representados pela Troika, ganharíamos menos de 1.000 milhões de euros. Portanto, não resolve absolutamente nada. Isso está a ser visto agora e discutido ontem no Parlamento, discutiu-se isso. E o valor apareceu e as pessoas estão um bocadinho surpreendidas, pensavam que era uma coisa milagre, mas não é. A redução desses 30% para metade iria poupar uma parte não substancial, útil, com certeza, quem nos dera, mas não resolve o problema. De modo que ir renegociar o resto que não pertence à Troika, isso então é ir bater às portas todas de quem tem a nossa dívida, que é muito mais complicado e que é muito duvidoso que tivéssemos sucesso. De modo que por aí pode-se tentar, ganha-se qualquer coisa, mas não resolve. Dr. Tavares Moreira, eu dir-lhe-ia que parece que a doutora Teodora Cardoso nos tenha ouvido aqui nesta edição das 12, porque ontem veio dizer que não há margem para menor austeridade em 2013 e temos precisamente analisado muitas vezes este tema. Toda esta austeridade, todo este programa não tem margem de erro, é tolerância zero neste ano e a partir, nomeadamente, de 2013. Pois, a margem, se queremos cumprir os objetivos que estão estabelecidos, a margem é nenhuma, não é? A margem é nenhuma. Portanto, eu diria que até, se existe alguma margem, é ao contrário, há riscos de incumprimento. Há margem para incumprimento. Portanto, o que nos diz essa unidade orçamental não vem acrescentar nada àquilo que nós já conhecíamos, não é? Vem dar uma certa força ao Governo para não vacilar nesta altura.
O Governo não tem, neste momento, não tem caminho alternativo. De resto, voltando ao relatório do Fundo Monetário Internacional da 5ª avaliação, e repare que a 6ª avaliação já está a começar. Isto é uma cadência infernal. Isto é uma cadência infernal. E, portanto, o próprio relatório do Fundo Monetário Internacional diz que não há espaço para neste momento, não há opções alternativas, não há opções de política que permitam, de facto, tentar aqui conciliar digamos, o ajustamento com a necessidade de não travar demasiadamente a economia. No fundo é isso que está em causa, não travar. Obviamente que, como sabe, a composição do ajustamento para 2013 é uma composição, nós já aqui debatemos isso e eu próprio sou dessa opinião, é uma composição que recorre excessivamente ao agravamento fiscal, à componente fiscal, à componente da receita, não é? Mas isso foi um resultado, em primeiro lugar, da famosa jurisprudência do Tribunal Constitucional, que impôs a reposição, enfim, entre aspas, a reposição dos subsídios que estavam suspensos, está previsto continuar suspensos em 2013. Portanto, o Estado que vai ter é que pagar novamente, enfim, consegue reter mas vai ter que pagar um dos subsídios aos funcionários públicos e vai ter que pagar um pouco mais que um subsídio aos pensionistas do setor previdencial do Estado, da Caixa Geral de Apresentações. E, portanto, isso implica uma despesa adicional para aí de 2.500 milhões de euros, à volta disso, que tem que ser compensada com os agravamentos fiscais que já conhecemos, não é? Os 4% de taxa de agravamento do IRS e a redução dos escalões, que implica um agravamento da tributação média de 9,6% para 12,5%, salvo erro. E, portanto, esta segunda componente é maior, digamos. Curiosamente, fala-se mais da taxa de agravamento dos 4%, mas a receita resultante da redução dos escalões é mais do dobro da receita adicional resultante do agravamento dos 4%, é mais do dobro. E, portanto, são estas duas componentes que resultam exatamente da necessidade de repor os subsídios, que era uma situação que já estava adquirida, que nem discutiria, mas, enfim, essa jurisprudência do Tribunal Constitucional, e agora parece que se quer mandar outra vez o assunto para o Tribunal Constitucional, que pode vir aí com mais alguma surpresa e pode... aí pode agravar ainda mais a situação. Não, pode pôr tudo em causa. O Tribunal Constitucional pode se lembrar de uma coisa qualquer, que ninguém está à espera, como não estava à espera disso, provavelmente, e pode pôr tudo em causa. Eu espero que isso, de facto, não aconteça, que haja, nesta altura, uma dose de bom senso um pouco mais repartida por toda a gente, para ver se não nos acontece uma situação dessas. Mas realmente este aspecto do ajustamento em 2013 é muito mais voltado para a receita do que para a redução da despesa, é bastante negativo do ponto de vista da economia, não é? É mais punitivo da economia do que se fosse uma contração da despesa do Estado. Engenheiro Vanzeler, chegou o momento para se falar, tal como tem defendido o Governo, na refundação do Estado, nomeadamente do Estado Social. A tal palavra, a refundação. Ninguém sabe bem o que é a refundação. Chamar-lhe quiser racionalização, redução, etc. Mas, no fundo, o Estado Social, que representa, como sabe, grande parte da despesa do Estado, já está há muitos anos que se sabe que está numa linha em que vai chegar a um ponto em que não há, pura e simplesmente, capacidade de satisfazer os compromissos que foram criados. Portanto, isso é um dado adquirido, toda a gente já o sabe. Quando é que se fará? Está sempre a pensar as eleições, agora não. Ou como é que se fará? Toda a gente foge porque as três componentes, que é a educação, a saúde e a segurança social, onde é que a gente toca numa destas três? Se é na saúde, pois já se sabe, as famílias, a idade dos velhinhos, as doenças, etc. Se é na educação, estamos a condenar o futuro. Se é na segurança social, há compromissos escritos que a gente não pode. Portanto, é muito complicado. E mexer nos outros 20% tem um efeito muito pequenino. De modo que o momento chegará em que é inevitável, mas era muito melhor fazê-lo antes desse momento e que fosse feito de uma forma regrada. Seria agora esse o momento? Pois já não, há 5 anos que já devia ter sido. Portanto, eu acho que já estamos fora de prazo. Já ultrapassámos o momento. E o que se fizer agora vai, obviamente, levar a grande agitação, muito barulho na rua. Veja que aquela grande revolta ontem na Grécia foi por causa das pensões.
portanto, poderemos não ter a mesma violência da Grécia, mas provavelmente haverá uma grande revolta, sob a forma que for, quando se começar a mexer na parte da segurança social ou da educação, mas sobretudo da segurança social. De modo que é inevitável que tenha que ser feito. Eu não percebo como é que as pessoas, sendo uma questão, nem é matemática, é aritmética, não conseguem ver que é inevitável. Daí que ele vem ter que ser feito. Agora, tudo isso, para que não sejam cortes cegos, como se diz, tem que ser feito com inteligência. E para ser inteligência precisa de uma análise. Análise no sentido químico. É separar as partes todas e analisar cada uma das partes. E a Segurança Social terá que ser sujeita a essa análise para ver qual das partes é que é sujeitável a reduções. E essas reduções, por sua vez, têm que ter um mínimo de repercussões, porque se for reduções em que afetam outras áreas de segurança, com certeza que têm que ser menos tocadas do que outras que têm um aspecto apenas imediato naquele instante ou a esse grupo. De modo que tem que se fazer uma análise, tem que se redefinir o que é que o Estado tem que fazer e o que é que os privados têm que se fazer, talvez seja aí que entra a palavra refundação, e a partir daí arranjar um novo modelo de segurança social, que se calhar não vai durar muitos anos, mas durará alguns, até que numa fase posterior, daqui a 5, 7, 10 anos, se possa ter outra ideia de como é que se lhe pode criar a sustentabilidade. Não é só as pensões, é preciso que se saiba, porque há também a questão do ensino, que esse é mais dinâmico, tem vindo a concentrar-se, a diminuir, há menos crianças, etc. Há muita coisa a alterar-se. Estamos a falar de todo o braço social do Estado. Todo o braço social. Mas o mais grave é, sem dúvida, da segurança social, porque a educação está em curso muita racionalização, poderá acelerar-se. Na saúde, muita racionalização poderá acelerar-se também e tornar-se um bocadinho mais justa a distribuição dos encargos. Agora, na segurança social é muito mais complexo, porque são resultado de compromissos antigos que já foram pagos, ainda por cima a maioria das pessoas que já pagaram para a sua velhice estão à espera de receber. E isso constitui um encargo enormíssimo. Dr. Tavares Moreira, vimos aqui um pouco da parte mais social, olhando para os números, não esquecendo naturalmente que estamos a falar de pessoas que estão num segundo plano, mas poderá ser esta refundação do Estado Social a solução para, de uma vez por todas, tentar controlar a receita, a despesa deste Estado português? Sem perceber muito bem o que é que essa expressão quer dizer, a tal expressão refundação. Eu suspeito, não tenho. Não sou adivinho, mas suspeito que isso foi invenção de algumas dessas agências mediáticas que deve ter sugerido, lancem uma expressão destas, que isto vai ter um impacto. Mas aí que deu resultado. Um soundbite que vai... Deu resultado porque não se fala de outra coisa. Eu diria que teve um resultado misto, quer dizer, também ajudou a criar muita confusão. E, portanto, aquilo que está em causa, no fundo, é reduzir a despesa do Estado, nos vários segmentos em que ela se reparte, não é? Talvez tendo mais cuidado naquela componente que é chamada da proteção social, mas há muitas áreas da despesa do Estado, que é começar pelos organismos políticos, por exemplo. Eu acho que há muito a fazer nessa área, de limpar gorduras que existem, nós sabemos que existem, porque nós precisamos de tantos vereadores nas câmaras, nós precisamos de tantos membros das assembleias municipais. Parece que as juntas de freguesia vão ser reduzidas em 27,tal%. Por exemplo, nas áreas urbanas, eu acho que a redução das freguesias não tem importância absolutamente nenhuma. Nas áreas rurais a coisa é um pouco diferente, mas nas áreas urbanas, de facto, a redução de freguesias não diz quase nada às pessoas. Mas, de facto, há muito que cortar aí na parte da estrutura propriamente dita do Estado, da estrutura administrativa do Estado, naquilo que são os gastos da estrutura administrativa. Eu há dias olhei espantado para números do orçamento para 2013, posso referir aqui, eu ainda não consegui perceber, aliás, não tive tempo para obter essa informação, mas posso dizer-lhes, por exemplo, que as verbas, as dotações para os gabinetes dos representantes da República nos Açores e na Madeira, no fundo são as embaixadas de Portugal, mas falemos claro, as embaixadas de Portugal nos Açores e na Madeira, cuja utilidade de facto é indiscutível, aquilo tem que existir, senão o país desaparece. Se aquele serviço não for mantido, o país desaparece. Portanto, de facto, a prioridade das prioridades é termos representantes diplomáticos nos Açores e na Madeira. Mas esses gabinetes gastam quase 500 milhões de euros por ano.
Eu não queria acreditar, mas está Não haverá está zeros a mais. está no quadro orçamental, das verbas dos gastos desses organismos. Cheira-me a zeros a mais. 500 milhões. Não sei, são quase 500 milhões, 250 milhões, perto de 250 milhões no caso dos Açores, tem mais ilhas, portanto deve haver serviços distribuídos por várias ilhas, e 200 e poucos milhões na Madeira. Portanto, compara, por exemplo, com 15 milhões e tal no orçamento da Presidência da República, que também já é bastante, não é? Mas de qualquer maneira, enfim... Uma diferença muito significativa. muito grande. Portanto, são gastos desta... Eu interrogo, mas porquê é que a gente precisa de gastar tanto dinheiro em funções destas? Certamente são automóveis, são secretárias nunca mais acabar, são assessores, é toda uma série de despesa cuja utilidade para o país é absolutamente Se tiver tempo, trivial, eu conto uma absolutamente... história. Se tiver tempo, eu conto uma história rapidíssimo. Vou tentar sintetizar o máximo sobre uma ideia de racionalização de uma grande instituição do Estado, que eu não vou nomear, muito, muito grande, que tinha 9 ou 10 departamentos espalhados por Lisboa. Lisboa e fora. Em cada um desses departamentos havia o back-office com o serviço do pessoal, financeiro, compras, controles, limpezas, etc. Cada um tinha isso. E, obviamente, no centro, alguém teve a ideia, vamos centralizar o back-office para reduzir despesas. Sabem o que é que foi o resultado? Fez-se um enorme back-office com o pessoal de fora e todo o pessoal que já existia ficou. Todo ficou. Isto é factual. Porquê é que este tipo de histórias acontecem, Engenheiro Vanzeler? Porque não foram... O que se olhou foi para os meios e não para o fim. O meio, o objetivo intermédio era fazer o back-office central, que era o objetivo intermédio, mas o objetivo final era poupar pessoal. E ninguém olhou para esse objetivo final. Puseram como objetivo a montagem de um back-office. E montaram um back-office magnífico, que trabalha lindamente. Só que as pessoas que subjaram naqueles outros lugares foram todas absorvidas por serviços de lá. Porque mal souberam que eles tinham menos que fazer, cada um dos chefes, vais ter que ir, então vem para o meu departamento, vem para o meu departamento, pronto, eles acabaram por ficar lá. Porque não foi montado com o objetivo final de reduzir X pessoas que no projeto devia ter aparecido como objetivo, não a montagem disto, mas sim a redução daquele pessoal e daqueles custos. E este é o defeito, é o mau planeamento de toda a racionalização. Normalmente eles põem como objetivo os passos intermédios e nunca o objetivo final. Quando o objetivo final ou é reduzir pessoal, ou reduzir custos intermédios, seja o que for, mas é esse que tem que se cumprir. O resto são meios para o conseguir. Não enumerando nem especificando governos, políticos, etc., mas não tem havido uma certa, estou a ser benevolente, uma certa vista grossa a esse tipo de situações, quando há interesses políticos também envolvidos? Que sim. Consigo que sim, porque tudo isto tem a ver com partidos, com interesses partidários, e se não for partidários é um bocadinho abaixo, que podem ser departamentais, podem não ser exatamente partidários, pode ser de um departamento que tenha uns certos interesses comuns ligados, sei lá, ao que for, à defesa, à finança, podem não ser corrupção de maneira nenhuma. São interesses muitas vezes relacionados com tradições antigas de se protegerem mutuamente. Portanto, não é obrigatório, as pessoas acham muitas vezes, põem logo a palavra corrupção à frente, mas muitas vezes pode não ser corrupção. Nem são interesses, e esses interesses muitas vezes nem são interesses financeiros diretos. São tradições de se protegerem, de se criarem espíritos de corpo que se unem nessas alturas. Dr. Tavares Moreira, está na altura também, porque esta é a altura das alturas, de se acabarem com estas tradições, pegando na expressão do engenheiro. Uma coisa, de resto, já aqui, por algumas vezes, fiz referência a este ponto. Eu acho que, nesta altura dos acontecimentos, para termos, de facto, um programa exemplar de redução da despesa do Estado, tal reformulação das funções do Estado, é essencial tocar neste ponto da estrutura político-administrativa. Ou nós somos, até como primeiro capítulo, para dar o exemplo, para que o país perceba que, de facto, a classe política está, finalmente, também a fazer um esforço significativo de ajustamento e de contribuir para esta finalidade. E digo mais, quer dizer, pode até haver uma bandeira muito interessante a acompanhar este projeto de redução da despesa do Estado, que é a de isto poder vir a permitir, por exemplo, já em 2014, se não for em 2014, em 2015, acabar, por exemplo, com a sobretaxa de 4% sobre o IRS. É perfeitamente possível,
se esta digamos, implementação deste programa de redução da despesa do Estado, da despesa pública, da administração central e regional e local, for bem sucedida, nós podemos, no final, ter já em 2014, que seria muito bom, mas se não em 2015, uma redução da carga fiscal sobre as famílias, o que seria, de facto, altamente desejável. E sobre a família, sobre a poupança, por exemplo, seria altamente desejável que isso fosse, digamos, o rebuçado que podia acompanhar um programa. Razão, porque já desses. viu que, feito um objetivo desses, nós queremos acabar com os 4% de sobretaxa e, para isso, vamos reduzir nas áreas da simplificação administrativa e na reorganização administrativa. Estava uma coisa ligada com a outra. Ligar uma coisa à outra. Havia uma cenoura. Os cidadãos percebiam que o que se está a fazer nas freguesias, nos conselhos, nos CCDRs, na administração central, tudo isso tinha como objetivo que cada um de nós pagasse menos 4% de IRS. Isso aí, caramba, toda a gente se mexia, toda a gente aceitava, As pessoas têm que se identificar com as medidas que estão a ser tomadas. E, Vai ser apresentado um relatório, como sabe, até março, não é? Sobre esta... Está previsto, se houver até fevereiro ou março do próximo ano, isso que é fevereiro, ser apresentado um relatório tão completo quanto possível, e eu espero realmente que o primeiro capítulo seja esse que nós acabamos aqui de comentar. Mensuráveis, visíveis e que as pessoas compreendam as cenouras, como agora se diz, para as pessoas não andarem a correr. Estamos sem tempo. Dr. Tavares Moreira, engenheiro Vanzeler, foi um prazer, como sempre, tê-los aqui nesta edição das 12.